Abra sua Bíblia em 1 Reis 19, pronto. Versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Grife aí. Pediu para si o quê? Isso. Gente, quando uma pessoa pede a morte, ela está feliz ou triste? Está triste, né? Então, escreva assim do lado: Elias estava triste, com depressão. Bispo, mas ele não era um homem cheio do Espírito Santo? Era. Lembra que domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Nós falamos sobre cárceres. Quem estava no domingo passado? Levanta a mão. Quem lembra dos cárceres? Cárceres emocionais, cárceres espirituais. Quem lembra disso? Então, Elias estava cheio da presença do Espírito Santo, mas Elias estava também passando por situações adversas. Ou seja, não é porque você tem o Espírito Santo, você tem Deus na sua vida, ou você está em Cristo, que você não vai passar por situações adversas, que ora vão te entristecer, ora vão te angustiar, ora vão te deprimir, faz parte da vida. Amém? Ninguém quando se converte a Cristo, recebe um S para ser um super crente, super cristão, super pastor. Não, todas as pessoas, elas estão sujeitas às emoções, a tudo aquilo que a vida pode propiciar, seja boa, de coisas boas ou coisas ruins. Amém? Quem entendeu isso? Então nem tudo é o diabo. Quando você vê uma pessoa depressiva, aí diz: ah, está possesso. Nem sempre, irmão. Nem sempre. Claro que, como nós estudamos aqui no domingo, o diabo, ele arquiteta, porque o cara é um cara inteligente. Ele gosta de fazer com que você entre naquilo que eu chamei de labirinto. Quem lembra? O labirinto é o lugar que você entra, mas não sabe sair. São situações que você entra, mas não consegue sair. Então, esses labirintos da vida, todos nós estamos sujeitos. Nenhum aqui não está sujeito a passar por isso. Todos estão sujeitos a passar. Quer um exemplo? Comprei um carro. Vem o quê? Prestação. Aí, comprei uma casa. Vem o quê? Prestação. A casa tem o quê? Luz, prestação. Água, prestação. Tudo tem. Aí o carro anda com o quê? Combustível. Aí você diz assim: puxa vida, devia ser tudo de graça. Nesse país aí que você encontrou, eu quero que você me convide, eu vou para lá. Então, no mundo tereis aflições, porque os cárceres da vida estão aí abertos. Se você não comprar o carro, você não tem a prestação. Se você não comprar a casa, você não tem a prestação. Mas também, se não comprar, você vai andar a pé e vai morar debaixo da ponte. É outro cárcere. Então, você tem que escolher o que é menos ruim. Você tem que escolher qual é o que vai te satisfazer mais. Porque a vida, diga a vida, vai sempre mostrar um cárcere. E de um cárcere para outro, você pode chegar a governador como José. Se você souber ser cristão dentro do cárcere, você pode ser livre como foram Paulo e Silas, como foi Pedro, o apóstolo.
Se você souber dentro do cárcere, adorar o Senhor dentro do cárcere, você pode sair de lá escoltado por anjos. Amém? Agora, cárceres fazem parte da vida do cristão. Isso é irrefutável. Vamos ler então. Verso 4 diz que ele estava, vamos lá? Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Grife isso aí. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Amém? Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. Uma pessoa depressiva e foragida da vida, uma pessoa que está sentindo que está tudo dando errado, ela quer sair do cárcere. Mas a emoção é um bicho sério. Quando você está sofrendo uma emoção, você pode sair de um cárcere para outro sem nem perceber. E o isolamento sempre é a saída do encarcerado, da pessoa que está com depressão, que está angustiada. Ela quer se isolar. O que foi que ele fez? Ele deixou o moço dele lá na cidade e correu para o deserto. E ele foi se esconder aonde, pessoal? Numa caverna. Amém? Vamos lá. Depois de andar 40 dias e 40 noites, chegou até o Monte Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também uma grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus. Grife isso: em extremo zeloso pelo Senhor meu Deus. O que quer dizer isso? Qual o motivo da depressão de Elias? O motivo é esse: extremamente zeloso pelas coisas de Deus. Quando você é extremamente zeloso por uma coisa e ela não anda, ela não dá certo, o que é que você faz? Você não fica triste? Quem aqui é dona de casa e é zelosa com a sua casa? Quando chega alguém sujando tudo, derrubando tudo, jogando tudo no chão, pegando o sapato todo sujo de cimento, de areia, e vai só marcando os passos dentro de casa, você olha para aquilo ali, lhe dá logo uma tristeza, uma angústia. Alguém usa panela, usa copo, usa talher e joga ali e vai-se embora e deixa lá tudo sujo para você que acabou de limpar aquilo. Isso um dia é suportável, 2 dias é suportável, mas todo dia isso dá depressão. Dá ou não dá, mulheres? Sejam bem fortes e digam: dá, vai. Porque se o homem que está do seu lado não ouvir, ele vai continuar fazendo. Ainda joga a cueca no chão. Entendeu? Porque não está nem aí, ele não sabe o trabalho que dá.
né? Então, nós temos que ter essa consciência, nós homens, que você chegou, está tudo limpo? Tente manter tudo limpo. Eu sei que você é meio ceboso, mas tente tomar banho e não sujar o chão do banheiro todo e não molhar tudo. Bota lá um negócio, um pano para você enxugar os pés, para passar de um canto para o outro. Eu estou com uma mania severa disso. Eu boto o pano, enxugo meus pés, me enxugo na parte do chuveiro, aí saio. Se eu molhar, o mesmo pano que eu usei, eu já passo no chão do banheiro todinho, para poder não ficar a marca dos meus pés em nada lá. Entendeu? Porque eu gosto de deixar o banheiro limpo. E eu fico com raiva quando eu chego no banheiro, que não deram descarga, que não sei o que o pessoal, né, vai usar, não levanta as duas tampas. Mas isso é outro assunto, vamos lá. É que vai longe esse assunto aqui. Mas o zelo de Elias fez com que ele ficasse depressivo, porque tudo que ele mais zelou não estava dando certo. Mataram todos os profetas, irmão. Não tinha mais ninguém para trabalhar com Elias, para ajudar Elias. Ele estava só na batalha, sozinho. E agora, ele estava angustiado dentro de uma caverna. E ele diz assim: Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois sabes o que eu te fiz. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém? Diga: Pai, me ensina a tua palavra em nome de Jesus. Diga amém. Gente, Elias foi humano como eu e você, mas ele tinha uma poderosa aliança com Deus. Diga: ele tinha uma poderosa aliança com Deus. Tiago, o apóstolo, escreve sobre isso no capítulo 5. Ele fala sobre Elias e fala sobre essa aliança poderosa, né? Foi uma testemunha destemida do Senhor. Ele falou na frente você vai ver no capítulo 18, você vai ver ele se apresentar diante de Acabe, você vai ver ele lutar contra uma grande quantidade, né, no capítulo 19, de profetas, né? Você vai ver ele derrotar, através da oração, ele vai derrotar os profetas que seguiam, né, a Acabe, que serviam a Acabe e a Jezabel. Então, Elias, ele tinha uma vida aos pés de Deus, eu posso dizer invejável, mas tudo dele, ele foi sustentado por Deus. Foi um homem perseguido, porém sustentado por Deus e aprovado pelo Senhor. Amém? Aprovado porque em uma oração Deus ouviu Elias, em uma oração Deus respondeu Elias, enquanto muitos profetas servindo a Baal não tiveram resposta. Deus honrou, Deus abençoou, Deus deu a ele autoridade, Deus deu a ele juízo, capacidade, mas chega um momento da vida de Elias, ele precisava de uma cura, que ele precisava de um tratamento. E aí, irmão, nessa hora, ele estava isolado. Estava isolado, e a Bíblia diz que Elias, ali, naquela situação de isolamento, naquela situação de desânimo, ele pede a morte. Senhor, eu quero morrer. Eu prefiro morrer do que estar vendo isso aqui. Amém? E aí ele vai para uma caverna
ele vai para o deserto, ele se isola de todos, ele entra numa caverna e ali, como um homem deprimido, ele busca respostas para a vida dele, que talvez cada um aqui tenha buscado resposta para a sua vida. Eu não sei quantas vezes você tem se afligido, mas eu sei que muitas são as indagações, e Elias estava no meio de muitas. A Bíblia diz que ele estava sofrendo ali dentro da caverna, angustiado dentro da caverna. E aí, eu quero que você entenda que Deus é o único terapeuta para essa pessoa que está encarcerada no meio de emoções. Amém? Vamos ver aí, no versículo 5 diz, aí no texto, versículo 5, por favor, volte aí. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse o quê? Levanta-te e o quê? Come. Elias queria morrer. Aí o anjo chega e diz, não, levanta e te alimenta, come. E aí ele vai e come, mas aquele alimento ainda não dava para sustentar ele. Emocionalmente falando, o cara estava muito ruim. Então, o anjo toca pela segunda vez e diz, levanta e come. E ele come novamente. E o anjo diz, come bastante, porque você vai ter um longo percurso. E esse percurso foi de 40 dias e 40 noites até chegar no Horebe, no monte do Senhor. E lá chegando, ele sobe o monte Horebe e entra numa caverna. E ele refugia-se naquela caverna, porque ele sabe que Jezabel está atrás dele para matar. Ela prometeu que até o dia seguinte ele seria morto como qualquer um dos profetas de Baal foram mortos. E aí, irmão, Elias, como você, e eu quero que você preste atenção nisso, quando você está depressivo, tudo que você quer é que alguém fale com você, mas fale uma coisa que você não sabe, fale uma coisa que talvez só você saiba, mas ninguém sabe, e aquilo venha como uma resposta para você, algo que venha afagar os seus sentimentos, as suas emoções. E Elias está lá no meio daquele redemoinho todo de emoções, e ele vê um vento impetuoso passar por ali, derrubando rochas. Ele olha e diz, é o Senhor, e ele corre com aquela vontade de dizer, eu vou falar com Deus, porque esse vento é o Senhor. Quando ele chega lá, não era o Senhor. Aí ele volta para dentro da caverna, e diz, puxa, nem Deus me quer mais. Sabe aquela história do, nem Deus me quer, nem Deus me aguenta? Pronto. Aí ele vai e ouve outra coisa. Qual é a outra coisa? Ele, depois que o vento forte passa, vem um terremoto e se abala toda a estrutura daquela caverna. Ele diz, Deus me ouviu, agora é Ele que veio falar comigo. Não era, era apenas um terremoto. O vento era só um vento, o terremoto era só um terremoto. E aquilo traz um desânimo para a alma de Elias, porque duas expectativas ele gerou dentro dele, que no vento ou no terremoto Deus falasse com ele. Deus não falou nem no vento e nem no terremoto. Vem uma terceira coisa, vem o fogo. E Elias lembrou, poxa, agora é Deus, porque ele me respondeu com fogo. Foi o fogo de Deus que queimou o holocausto, que lambeu toda a estrutura de água que havia em torno daquela madeira molhada. Deus me respondeu com fogo uma vez e agora ele vai me responder com fogo outra vez. É Deus. Não era Deus, irmão, era só um fogo. Era só um fogo. O depressivo, o encarcerado, ele fica cego e às vezes até cético. Se demorar muito, ele já não crê mais em nada. E ele tentou salvar a sua emoção, a sua fé, através da sua emoção. Ele vai e olha para o fogo e diz, é Deus. Não é Deus. O terremoto é Deus. Não é Deus. O vento é Deus. Também não. Irmão, quantas vezes você se enganou, pensando que era Deus? Quantas respostas você ouviu e que não era o Senhor? Quantas vezes você está com um problema no seu campo emocional, seja no lado afetivo, seja no trabalho, seja o que for, e você diz, essa porta que se abriu aí é Deus, e não é. Essa pessoa que está me procurando aí, é Deus me respondendo. Esse homem veio para eu casar com ele, essa mulher veio para eu casar com ela,
e não é de Deus. Mas no campo emocional você está tão encarcerado, tão angustiado, que tudo que lhe aparecer, você acha que é Deus. Veio um emprego, uma proposta de salário maior, você diz, está vendo Deus me respondendo? Irmão, você tem que ter um pouco mais de paciência para entender Deus. Porque não é o emprego que surgiu, não é a pessoa que apareceu na tua vida, não é o salário que aumentou que seria ou é a resposta de Deus para a tua vida. Não é isso. Na verdade, o que Deus está nos mostrando aqui, no meio da depressão de Elias, é que nada material, nada humano poderia ser resposta de Deus para a vida de Elias naquele momento. Porque o problema de Elias não era no campo humano, não era no campo físico, era no campo emocional. Elias precisava ouvir a voz de Deus e não ver alguma coisa que ele pudesse materializar como Deus na vida dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quantas vezes você se enganou pensando que aquilo ali, aquilo outro, aquela pessoa, aquela outra é a resposta de Deus e não é. E quando as coisas não acontecem do jeito que você esperava, você diz, poxa, eu orei tanto, eu fiz tanto voto, eu fiz tanta coisa, eu imaginei que era mesmo, e não foi. Porque nem o fogo, diga, nem o fogo, nem o vento, e nem o terremoto, era Deus. Depois que os 3 passam, que aquele desalentado homem está talvez acocorado dentro de uma caverna triste, uma caverna escura, no meio das trevas emocionais, ele sentado lá, se acolhendo, talvez com seus braços, tentando se abraçar para passar a dor, o sofrimento que ele estava carregando naquela hora, pedindo a morte. Vem uma voz suave. E a Bíblia fala dessa voz suave. Ele ouve uma voz suave. E agora era Deus. Essa voz suave, ela fala com a emoção de Elias. Ela fala com o sentimento de Elias. O terremoto não poderia falar com o campo emocional. O cárcere era emocional. E um terremoto não ia poder mexer com a estrutura emocional de Elias ali. Mexeu com a estrutura da caverna, mas não a emocional de Elias. O fogo poderia consumir qualquer coisa, mas não os problemas, as dores que Elias carregava no peito. O vento poderia levar qualquer coisa para longe, de certo que não o que Elias estava passando, mas aquela voz suave que ele ouve começa a curar o seu coração. E Deus vai logo perguntando para ele. Deus vai perguntar aqui para ele assim: o que você está fazendo aqui? Olha que coisa. O que você está fazendo aqui? Pergunta para o seu irmão: o que você está fazendo aqui? No meio desse terremoto, no meio desse fogaréu, no meio desse vento impetuoso, o que você está fazendo aqui? Dentro dessa caverna tenebrosa, no meio dessa angústia, o que você está fazendo aqui? Deus faz uma pergunta, até eu posso dizer capciosa, porque Deus sabe de tudo, mas Deus pergunta para ouvir a alma de Elias falar com ele. E a alma, ela vai vomitar a emoção que está dentro. Quando a gente fala que a boca fala o quê? O coração está cheio. Então naquela hora Elias vai falar o que estava dentro dele. E o que estava dentro dele? Senhor, eu tenho sido tão zeloso com a tua obra. Eu tenho sido tão zeloso com as coisas do Senhor. Mas Acabe e Jezabel mataram todos os profetas. Destruíram todos os altares. Todos os locais altos que foram erguidos para a adoração do Senhor, eles destruíram, Senhor. E agora eles estão procurando me matar, tirar a minha vida. Olha como é que estava a emoção desse cara. Ele estava aflorando a pele, a emoção. Ele viu todos os seus companheiros morrerem. Sabe o que é para um ser humano? Porque ele era um ser humano que nem eu e você. A gente fica pensando no super Elias, no homem que ressuscitou mortos, no homem que não sei o quê, que chegou 50 capitães, ele morreu. Todo mundo pensa no homem poderoso, cheio da unção. Irmão,
qualquer homem, inclusive Jesus, que veio em carne e habitou entre nós, a Bíblia diz que Jesus chorou quando chegaram e disseram: Lázaro é morto. Emoção faz parte, seja de quem for, seja de quem for. O próprio Deus, Deus Pai, que é espírito e vida, a Bíblia fala que ele se ira. A Bíblia fala que no momento que Jesus estava sendo crucificado, ele não pôde olhar para aquele lugar, ele não suportou olhar para a dor e para o pecado do mundo ali em Cristo, no seu Filho, sofrendo tudo. Ele virou o rosto e Jesus olha e se cumpre o Salmo 22 e diz: Eli, Eli, lema sabachthani, chorando, gemendo de dores. Jesus no Getsemane chorou e suou pelos poros sangue. Então, a emoção extrema, não sei se você sabe, mas quando uma pessoa está num extremo estado emocional, ela pode até liberar sangue pelos poros. Imagine Jesus estava com medo, irmão. Uma morte de cruz não é fácil, e ele sabia que doía. Tem gente que pensa em Jesus, o super Cristo. Não, ele veio em forma de homem, ele veio com a emoção de homem, ele veio com dores de homem. Então, tudo que Jesus sentia, eu e você sentíamos. Se ele levava uma topada, ele sentia a dor da topada. Aqueles cravos entraram e doeram muito. Aquelas chibatadas rasgavam e doíam muito na pele dele. Toda acusação, tu é Beuzebu, tu é filho do cão, tu é não sei o quê, ladrão, isso tudo doeu muito em Jesus. Quando quiseram matar ele lá em Nazaré, e ele saiu no meio do povo em espírito, quiseram jogar ele lá de cima do penhasco, isso doeu em Jesus. Então, se você pode imaginar, a Bíblia diz que em Isaías 53, homem de dores, quando fala de Jesus, homem de dores, homem de sofrimento, homem rejeitado, mais rejeitado entre os homens. Imagina isso? Então Elias estava precisando de uma terapia, amém? Quando Deus viu Elias naquela situação, Deus acode ele com uma voz suave. Quando o povo de Israel estava lá, preso no Egito, clamando por uma ajuda, se você for lá no Êxodo capítulo 6, a Bíblia diz que Deus, versículo de número 5 e 6, diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Porque o povo precisava de uma terapia, de uma ajuda, amém? Lá em Josué capítulo 7, a Bíblia fala que Josué é prostrado. Por quê? Porque ele tinha sofrido um abalo, uma derrota. O povo tinha corrido da terra de Ai. Deus tinha dito para ele: olha, tu vai vencer, onde puser a planta dos teus pés é tua possessão, eu te dou por herança, vai homem valente, valoroso. E ele foi, e naquele dia lá contra Ai, ele viu os seus soldados correrem e serem mortos. E a Bíblia diz que ele entrou em depressão e angústia. Ele entra em pranto porque viu uma derrota. Olha para o seu irmão e diz assim: você está vendo sua derrota? Abra aí em Josué 7. Josué capítulo 7. Versículo 6. Olha a emoção de Josué. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então lá vem a terapia de Deus. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, ou seja, maldito, anátema quer dizer maldito,
e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Amém? Olha a cura que Deus dá para Josué. Deus vai e fala com Josué: Josué, calma, calma, você está dizendo para mim que a tua derrota, que você sofreu uma derrota e que tudo se perdeu. Não, calma. Você tem que entender agora o teu cárcere, Josué. Você tem que perceber o que é que está acontecendo. Por que você está derrotado? Eu não te prometi vitória. A Bíblia não diz que a vitória é nossa, e nós já vencemos com Ele na cruz. Mas por que estamos derrotados? E aí Deus vai falar com ele para mostrar o motivo da derrota. Olha, é pecado. Teve pecado lá, pegaram coisas que não deviam, coisas amaldiçoadas, porque Deus havia amaldiçoado tudo que tivesse ali na cidade de Jericó. Pegaram, esconderam. E olha, enquanto você não tirar o que é maldito dali, você não vai ter vitória. Então o cárcere de Josué se transformou naquele momento, porque ele agora percebe que o motivo da derrota não era ele. Porque quando você está numa liderança, tudo você acha que é você o motivo. Ah, então se está dando tudo errado, sou eu, claro. Josué ouve de Deus: não é você, mas é alguém que trouxe maldição para a congregação. E essa maldição tem que ser tirada, desarraigada, senão não vai ter vitória. E aí Josué vai correr atrás de saber quem foi que trouxe maldição para o povo. Quem foi que fez o que não devia, que pegou o que não podia? Encontrou Acã. Toda a família de Acã estava escondendo coisas que não eram amaldiçoadas por Deus, irmão. Diga para o seu irmão: no meio desse cárcere emocional, tente ouvir a voz de Deus e descobrir por que você está perdendo. Por que você está em derrotas. E tente descobrir onde está a maldição. Vá atrás de saber onde está a maldição. E desarraigue a maldição. Arranque a maldição da sua casa, do seu casamento, da sua igreja, da sua família, da sua vida emocional. Tire o que Deus condena da sua vida, da sua existência. Você tem que descobrir. Não adianta só ficar rasgando as vestes. Não adianta ficar chorando o leite que se derramou. Você vai ter que descobrir aonde está a maldição. E quando você encontrar, você vai ter que tirá-la de lá. Amém? Você pensa que é mole tirar essa maldição? É não, irmão. Acã confessou que fez. E Josué teve que ter peito, voz e coragem e coração. Depois que o cara confessou, ele disse: agora, peguem ele, a mulher, os filhos, os servos, os animais, juntem todo mundo aqui no Vale de Acor e apedrejem. E depois que vocês apedrejarem, que todos estiverem mortos, queimem tudo. Isso não é fácil. Isso é duro. Mas tem hora que você, como líder da sua casa, você como líder, você vai ter que desarraigar emoções, frustrações. Parece uma coisa, quanto mais você vai mexendo naquela cumbuca, mais coisa ruim você vai encontrando. E sofre, e dói, e geme, mas você vai ter que arrancar tudo lá de dentro. Porque uma dor de barriga não se cura na primeira vomitada. Você vai ter que vomitar um bocado. Enquanto tiver coisa ruim lá dentro, você vai ter que botar para fora. Não é fácil. Mas faz parte da terapia de Deus nos fazer ir atrás do que está dando derrota para a nossa vida. Eu fico triste quando tem gente que sabe a palavra, sabe a verdade e diz: mas por quê? Caramba, olha aí, está na tua frente a resposta.
está na tua boca e no teu coração, não está distante de ti, não está lá do outro lado do mar, não está em canto nenhum, está na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus está bem aí. Ele não vai falar com terremoto, não vai falar com fogo, não vai falar com vento, ele vai falar suave. O problema é quem quer ouvir a voz do Senhor. Isaías 53, verso 1, se eu não me engano, diz: quem deu ouvidos à nossa voz? Quem quer ouvir a palavra do nosso Deus? Então, na verdade, Deus tem falado com você no meio do seu cárcere, no labirinto que você está. Deus quer mostrar a você que você pode ir atrás e descobrir aonde está o maldito, aonde está a maldição, aonde está a coisa ruim que está te prejudicando. E você vai ter que parar no meio desse cárcere, porque não adianta você ficar atribuindo a tua derrota a ninguém. Você tem que olhar e perceber onde está o Acã. Amém? Aonde está o teu Acã? Algo que é tão emocional para você que você não consegue se liberar. E você vai ter que ser muito forte para se liberar daquilo, para destruir aquilo. Sansão estava cego lá no livro de Juízes, capítulo 16. E no meio da sua cegueira, ele recebe força de Deus. Lá em Juízes 16, verso 22, a Bíblia diz assim: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como antes de ser rapado. Amém? Mas sabe onde é que ele estava? No moinho. Uma grande pedra, ele rodava. A vida dele era rodar aquele moinho, aquela grande pedra. Quando a tua vida está em círculos, que você pensa que vai para algum lugar com o que você está fazendo e não vai para canto nenhum. Você pensa que vai alcançar alguma coisa e não alcança nada. Era a vida de Sansão ali. Ele estava muito abatido. E no meio da sua cegueira, do seu abatimento, da sua inércia emocional, ele muito paralisado e ao mesmo tempo em movimento físico, só em movimento físico, mas emocionalmente totalmente abalado, porque a mulher que ele amava traiu ele. A mulher para quem ele abriu o coração traiu ele, trocou ele por dinheiro. Ele perdeu a visão, ele perdeu a força, ele perdeu a mulher. Ele foi bombardeado de todos os lados. Ele deixou de ser juiz de Israel naquela hora. Ele deixou de ser o grande Sansão. Ele se tornou a presa dos filisteus. E agora a sua vida está em círculos. Círculos. Esses círculos que ele estava dando era o seu cárcere físico e emocional. Ele tinha todo o tempo para rodar e saber o que ele tinha feito. Ali no meio daquilo tudo, Deus começa a dar novamente força a Sansão. Amém? Então eu creio que no meio do teu cárcere Deus pode restabelecer força. Lá em Atos 23, Paulo estava desencorajado e o Senhor o encoraja, irmão. João, exilado na ilha de Pátimos, a Bíblia fala lá em Apocalipse 1, verso 17 e 18, Deus fala e revela-se a João no meio de chibatadas, no meio de cárceres, no meio de isolamento. Deus se revela a João. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para você? Eu não sei por que você muitas vezes se isola do caminho de Deus. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito e restaura a tua alma. Se você está num cárcere emocional, se você está num problema sério, vou te dizer uma coisa: a única coisa na tua vida que tu tem que preservar é o caminho de Deus, é estar na casa de Deus, é servir o Senhor, porque a Bíblia fala que a única coisa que restaura a tua alma é o caminho do Senhor. E Satanás é tão ardiloso que ele quer te levar para o precipício, para a morte. Porque a primeira coisa que Satanás faz é te tirar da casa de Deus,
é te afastar da obra do Senhor, é te tirar do lugar onde a tua raiz cresceu, onde tudo aconteceu na tua vida, onde você tinha cura, onde você tinha força. Então ele tira você do lugar onde você pode viver e te coloca em um lugar qualquer, ermo, onde você não tem ali raiz, onde você não saiba de onde vem o alimento, onde tudo que vier você abre a boca e recebe, e ali ele destinou para destruir você. Então, irmão, cuidado com isso, porque Deus, ele nunca vai te abandonar. As pessoas, sim, Deus jamais. Eu nunca vou esquecer das palavras de Davi. Davi disse isso. Quando ele contou os seus exércitos contra a vontade de Joabe, ele causou uma ira em Deus. E Deus disse através do profeta para Davi. Eu não sei se foi Micaías que foi falar com Davi, eu não lembro. Não lembro. Mas Deus disse através do profeta a Davi: escolhe se tu vai ficar na mão dos homens ou nas mãos de Deus, porque vai vir praga pelo que tu fez. E Davi orou e disse que eu caia na mão do Senhor e nunca na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia de mim, só o Senhor tem. Amém? Eu sei que você já pensou em se matar, eu sei, mas eu estava fazendo uma análise sobre quem se mata. Essa semana todinha eu fiquei pensando nisso. A pessoa se mata, enterram, todo mundo esquece, vira a página e só quem perdeu foi quem morreu. Porque além de perder essa vida, ainda perde a vida eterna. Então, se você está num cárcere, num precipício que está te levando a essa decisão, está na hora de você dar uma freada e ouvir a voz suave de Deus. A voz suave de Deus. Fique de pé.